O espiritismo, como conhecido hoje, tem suas raízes na obra de Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, um educador francês do século XIX. Kardec não alegava ter recebido uma revelação divina, mas sim ter codificado os ensinamentos de supostos espíritos superiores que se manifestavam por meio de médiuns. Desde o início, sua doutrina procurava se apresentar como científica e racional, afastando-se de dogmas religiosos e do sobrenatural tradicional. No entanto, uma análise criteriosa demonstra que essa base científica é altamente questionável, além de ser profundamente contrária às Escrituras. O primeiro problema fundamental do Espiritismo é sua visão sobre Deus. Para Kardec, Deus é uma inteligência suprema, mas impessoal, sem envolvimento direto com a criação e sem as características relacionais reveladas na Escritura. A Bíblia, porém, revela um Deus pessoal que se relaciona com a humanidade, que ama, que julga e que intervém na história. A própria encarnação do Senhor Jesus é a prova máxima desse envolvimento divino com a criação, o que contradiz completamente a concepção espiritista de uma divindade distante e abstrata. Outro ponto essencial de discordância é a visão espiritista sobre a reencarnação. O espiritismo ensina que os seres humanos passam por diversas vidas para evoluírem espiritualmente, purgando erros passados e aprimorando-se moralmente. No entanto, a Escritura é categórica ao afirmar que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, verso 27. Essa passagem exclui a possibilidade de sucessivas existências na Terra e reforça a verdade bíblica de que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo e não por mérito ou acúmulo de experiências ao longo de vidas sucessivas. O Espiritismo também se baseia fortemente no contato com os mortos, alegando que é possível receber comunicações e instruções de espíritos elevados. No entanto, a Escritura proíbe claramente qualquer tentativa de evocar os mortos, classificando essa prática como abominável diante de Deus. Deuteronômio 18, versos 10 a 12. O caso do rei Saul, que consultou uma necromante para falar com Samuel, 1 Samuel 28, demonstra que essa prática está ligada ao engano e ao juízo divino. Em lugar de estar em contato com entes queridos falecidos, aqueles que buscam os espíritos estão, na verdade, abrindo-se à influência de demônios que se passam por tais pessoas. A doutrina espiritista também desvaloriza a centralidade do sacrifício de Cristo. Para os espiritistas, Jesus foi apenas um espírito evoluído, um grande mestre moral, mas não o Salvador que deu sua vida para remir os pecados da humanidade. A Bíblia, porém, é clara ao afirmar que sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, verso 22, e que Cristo morreu para pagar o preço do pecado, oferecendo a salvação gratuita a todos os que creem nele. João 3, verso 16. Ao negar o pecado original e a necessidade do novo nascimento, o Espiritismo rejeita verdades fundamentais das Escrituras. Se o homem não tem pecado inato, então não precisa de um Redentor. Essa concepção contraria o ensino claro de Romanos 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A solução divina para esse problema não é um ciclo de reencarnações, mas sim a justificação pela fé em Cristo Jesus, que concede ao crente uma nova vida. O Espiritismo pode se apresentar como uma doutrina de amor, paz e caridade, mas ao examinar suas bases à luz das Escrituras, percebe-se que ele desvia as pessoas da verdade do Evangelho e do único caminho para Deus, Jesus Cristo. Como ele mesmo afirmou, Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, verso 6.